A inflação é um tema que tomou conta do mundo como um todo e cada um dos países acredita que a culpa é doméstica e única e exclusivamente do seu próprio país. Será mesmo? Vamos entender um pouquinho mais esse detalhe inflacionário que o mundo como um todo está vivendo. Bom, eu tracei aqui alguns cenários ou algumas razões pelas quais a inflação está mais alta no Brasil, assim como no restante do mundo. Para a gente entender que esse não é um fenômeno, nem muito menos um problema doméstico, mas sim alguma coisa que vem sendo desenhada já na última década. Então vamos falar um pouquinho desse contexto como um todo. Aqui no Brasil, vamos falar primeiro de um cenário que a gente teve local, um cenário doméstico. No Brasil a gente teve, há um tempo atrás, aquela crise hídrica. Hoje, a matriz energética do Brasil, ou seja, da onde mais vem energia, da parte hidrelétrica, ou seja, grande parte da nossa energia, que está na casa dos 70%, é produzido através de hidrelétricas. Quando não chove, o nível da água dos rios baixa e você precisa assumir que alguma parte da energia é feita e ligar essas térmicas, né, que é muito mais cara do que a hidrelétrica. Então, quando você teve uma chuva dessa, uma falta de chuva dessa, melhor dizendo, a gente passou a ter um problema que gerou uma alta na energia. E aí a gente viu aquilo das bandeiras verdes, amarelas e vermelhas, que aumentou o preço da energia aqui no Brasil. Isso sim foi um problema doméstico, que é a falta de chuva, que não dá para, enfim, se proteger. Bom, daria, mas assim, em D0 não dá para se proteger disso. A gente tem uma outra energia que essa sim começou a voltar a falar sobre ela. Esse é um tema que eu vou fazer sobre um outro vídeo, que é a energia nuclear. Essa é a energia mais eficiente, a mais limpa, e depois que os reatores estão funcionando, ela pode sim ser até inclusive muito mais barata. Mas tem todo um custo de produção, um tempo de produção, e que muitas vezes não interessa até pelo ciclo democrático. O que eu quero dizer isso? Os reatores demoram de 6 a 8 anos para ficar pronto e, portanto, quem começa agora vai entregar ele pronto para um próximo governo. E ele vai te custar entre 6 a 8 bilhões de dólares. Mas depois a energia é muito mais barata e muito mais constante. Mas claro, infelizmente nenhum político quer começar uma obra, comprometer uma grande parte do seu orçamento para deixar pronto para um próximo governo cortar o laço ali, fazer a estreia e pegar todos os louros para ele mesmo, né? Mas de qualquer maneira, a energia nuclear representa 2% da energia total gerada no Brasil, ainda é bastante baixo. Então essa crise hídrica foi o primeiro efeito e um problema doméstico. Depois, o que a gente teve já indo para o mundo foi um problema de lockdown. Um lockdown que não foi defendido aqui pelo governo federal. Isso vai gerar bastante dúvidas. O ponto aqui não é discutir sobre isso, mas o que a gente fez foi que as consequências desse lockdown, com todo mundo dentro de casa, consumindo menos, muitas vezes não conseguindo trabalhar, fez com que fosse necessário gerar uma emissão de dívida, ou emitir dívida, captar dinheiro, para poder dar dinheiro para essas pessoas que de uma maneira impositiva acabaram ficando dentro de casa. Isso, para o governo dar esse dinheiro para essas pessoas, gerou um déficit gigantesco, ou seja, ele gastou muito mais do que ele arrecadava. Para ele gastar mais, ele precisa captar dinheiro. Como ele capta dinheiro? Através de emissão de dívida, que todos nós compramos aqui, título público, e a gente empresta dinheiro para o governo e ele fez essa distribuição. Mas bem, no ano lá de 2020, o déficit brasileiro foi de 10% do PIB. Nós estamos falando ali de 800, 900 bilhões de reais. Agora a gente já está com abaixo de 1% de déficit. Portanto, essa recuperação mostrou o Brasil como o melhor país do mundo em recuperação da sua dívida após pandemia. Mas, de qualquer maneira, isso trouxe diversas consequências. Esse endividamento e a consequente baixa dos juros no Brasil fez com que a gente tivesse uma desvalorização do real frente ao dólar.
Quando a gente tem essa desvalorização da nossa moeda, os produtos importados, eles passam a ficar muito mais caros. E muitas vezes, com o real desvalorizado, você tem um incentivo à exportação desses produtos e que aí o produtor fala, bom, se lá fora vão pagar mais caro pelo meu produto, eu vou vender lá fora, eu não vou vender aqui dentro. E aí, obviamente, isso leva a uma diminuição da oferta do produto aqui dentro e a consequente alta dos preços. Então esse é o segundo ponto. Primeiro falamos da crise hídrica, depois falamos dos lockdowns e as suas consequências econômicas, porque veja, muitos defendiam aquela economia a gente vê depois, só que depois chega, e chegou e não tem como fugir dele. Tá? O terceiro ponto foram as atuações dos bancos centrais mundiais. Vamos falar aqui principalmente dos Estados Unidos e da Europa, tá? Esses bancos centrais, assim como do Japão, da Inglaterra, da Austrália, fizeram impressões massivas de dinheiro. Quando você imprime um dinheiro, você tem uma oferta muito grande de dinheiro. Essa oferta muito grande de dinheiro na mão das pessoas, assim como qualquer outro bem, leva a uma desvalorização daquele ativo. Se a gente passa a ter numa loja 150 mil camisetas vendendo, o preço dela vai cair, porque você tem uma oferta muito grande desse produto. O dinheiro é a mesma coisa. E quando o dinheiro perde valor, você traz, obviamente, a consequência disso é a inflação. E aqui nós estamos falando de um fenômeno mundial, não é Brasil como um todo. Então, essa inflação como fenômeno global, mais a quebra das cadeias produtivas por conta dos lockdowns no mundo todo, fez com que a inflação no mundo subisse, uma menor oferta de produto, com uma maior demanda, uma vez que os bancos centrais davam dinheiro na mão das pessoas e muitas pessoas nos Estados Unidos ganhavam mais dinheiro sem trabalhar do que trabalhando, ganhando dinheiro do governo, ganhava mais do que quando ela trabalhava, você tem uma diminuição da oferta por conta da quebra das cadeias produtivas por conta do lockdown, mas uma demanda maior faz com que os preços simplesmente vão para as nuvens, como aconteceu. Europa, Estados Unidos, está na maior alta inflacionária dos últimos 40 anos. Eu fiz um post falando sobre o comparativo do preço da gasolina nos Estados Unidos e no Brasil, que está praticamente igual quando você faz a conversão do real para o dólar, e isso são preços absurdos. Muitos países têm, na Europa, com a dependência do gás, a energia que subiu mais de 500, 600% em horário de pico, como é o caso da Espanha. Então, realmente um fenômeno inflacionário que tomou conta do mundo todo. Agora, veja bem, se lá fora, nos outros países, tem inflação e os preços estão sendo vendidos, os preços dos produtos são mais caros, muitas vezes o produtor local, como eu falei aqui, prefere exportar esses produtos. Se tem comprador lá fora, é um preço maior do que interno. Então isso diminui também a oferta aqui e os preços sobem. O que eu quero dizer é que esse é um fenômeno que a gente tem visto global e não um fenômeno doméstico. É importante que isso fique claro, principalmente no momento que a gente está vivendo. E aí o que acontece? Vamos falar agora da gasolina, que sim, é um dos fatores que estão com o preço muito alto e está afetando muito o bolso das pessoas. Subiu no mundo inteiro. Fiz um vídeo também esses dias falando sobre a gasolina nos Estados Unidos. Como eu falei agora, que os índices da gasolina estão a níveis recorde dos últimos tempos nos Estados Unidos e acabando ou deteriorando um pouco do poder de compra do americano como um todo. E aí começam aqueles discursos populistas. E aí a Petrobras, que é uma empresa estatal, vai intervir no preço? Vamos controlar o preço da gasolina? Vamos manter o preço mais baixo para que não haja alta do preço da gasolina? Pois bem, como é que você faz intervenção num preço? A gente já viu nos anos 80 e 90, vemos até hoje na Argentina, essas teses que elas são refutadas tanto na teoria como na prática. Quando você intervém, segura e congela o preço de um ativo, você traz de volta justamente aquilo que você queria evitar, que é a falta do produto e a consequente alta do preço. E aí a alta, ela vai igual um foguete mesmo, tá? Então, quando a gente, se for intervir na Petrobras, ou intervindo na Petrobras, como é que você faz? Você precisa usar dinheiro da empresa para subsidiar essa produção e manter o preço mais baixo. Porque se o preço sobe, você simplesmente pode ou mandar lá para fora, como eu falei, ou os importadores compram lá de fora e vendem aqui. Se você segura o preço, você precisa usar um dinheiro da própria empresa para controlar o preço da gasolina, para não subir gasolina ou diesel, né? Só que esse dinheiro vem da Petrobras.
A Petrobras é estatal, esse dinheiro sai do bolso dos contribuintes e, portanto, nós, pagadores de imposto, que pagamos por isso. Quando você paga por isso, esse dinheiro gera dívida para o país e a dívida para o país vai gerar uma falta de confiança, a consequente alta dos juros, a consequente desvalorização da moeda, e isso vai levar a um ciclo muito mais inflacionário como um todo. Então aí começam outras discussões, né? O Ministério da Economia falando, pô, não pode fazer essa intervenção, que eu estou totalmente de acordo. Agora, como é que a gente pode fazer? E aí a gente vê que as soluções começam a aparecer. Por exemplo, vamos travar o ICMS, que é um imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, em 17%. Poxa, por que é então que a gente não faz realmente uma reforma tributária de diminuição do governo, diminuição desse Estado inchado, gigantesco, ineficiente, de uma vez por todas, ao invés de ficar tapando buraco? Justamente porque tem uma classe de políticos que tem vantagem sobre isso e dificultam todo esse processo. A melhoria disso ao longo do tempo, a solução, ela é bastante pragmática, digamos assim, mas executá-la com esses arcabouços políticos e tributários que nós temos no Brasil e com as suas classes e lobistas de interesse é muito, muito complicado. Tá? E a gente tem ainda aqui no Brasil toda essa dificuldade em ano eleitoral como um todo. Dito isso, a gente viu o problema da crise hídrica, dos lockdowns quebrando as cadeias produtivas, das atuações dos bancos centrais mundiais injetando dinheiro no mundo e na mão das pessoas, que aumenta o consumo com uma diminuição da oferta que faz os preços subirem, e aí uma possível solução que é cantada, ou todo mundo na sociedade, quem não entende muito de economia fala, intervém, segura no preço. E aí a gente pode ter essa consequência que é justamente trazer mais inflação no médio e longo prazo. No curto prazo, essas soluções paliativas e populistas são sempre muito bem-vindas. Um governo passa a ter realmente uma posição de ganhar muitos elogios porque está segurando o preço. Só que a explosão vem lá na frente e ela vem muito maior. Dito tudo isso, a inflação já estava tomando corpo, já estava forte no mundo como um todo. A guerra da Ucrânia com a Rússia fez por acelerar esse processo como um todo. Não é como muitos governantes, como o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e a gente vê partidos de oposição aqui no Brasil, falando que a guerra da Ucrânia que fez acelerar que a inflação ela é um processo que veio por conta da Rússia. A gente vê isso na Europa, a gente vê isso nos Estados Unidos. Esse é um processo que foi feito pelas ações intervencionistas e populistas dos bancos centrais mundiais ao longo, principalmente da pandemia, mas que começou ali em 2009, depois da crise do subprime americano, e foi acelerada agora no finalzinho pela guerra, pela invasão da Rússia na Ucrânia. Mas ela já aconteceria, já estava acontecendo de qualquer maneira. Portanto, é importante nós deixarmos claro aqui que esse não é um evento doméstico, isso é um fenômeno mundial e a gente vai entrar num ciclo, já entramos num ciclo de mais alta de juros. Veja que os Estados Unidos já subiu, o Banco Central da Inglaterra já subiu 4 vezes, a Europa vai subir agora em julho, o Brasil já subiu, enfim, vários países subiram as suas taxas de juros para tentar conter um pouco esse cenário inflacionário, mas no fundo o que vai corrigir isso ao longo do tempo é cada vez menos intervenção e cada vez uma diminuição maior e uma intervenção menor dos estados e governos na nossa vida e nas empresas como um todo. Quando eles diminuírem seus tamanhos, eles podem parar de arrecadar uma quantidade gigantesca de impostos que eles precisam para manter essa máquina pública inchada e ineficiente. O único ponto é que a gente precisa começar, como população, a pensar mais a longo prazo. Uma solução de curto prazo não trará resultados sólidos e perenes ao longo do tempo.